Jujutsu Kaisen está cada vez mais próximo do seu fim, capítulo após capítulo, e essa reta final do mangá com certeza está sendo algo muito abaixo do que a maioria dos fãs realmente esperavam, porque logo depois da batalha de Gojo vs Sukuna, tudo começou a ir de mal a pior. Então nesse vídeo, iremos falar um pouco mais sobre o fim decepcionante de Jujutsu Kaisen. Tudo isso começou no arco do Jogo da Bate, onde o Kinjaku finalmente estava começando a colocar todo o seu plano em prática, principalmente agora que o Gojo não estava mais em seu caminho para atrapalhar isso. E foi um arco que trouxe muito hype para os leitores, porque ficamos pensando que seria um arco incrível, que traria ainda mais envolvimento para as histórias, para os vilões e tudo que iríamos ver daqui para frente, ainda mais agora que era um jogo realmente para eliminar todos os feiticeiros que são fracos. Mas na verdade foi o total contrário, porque ao invés da gente ver melhor o desenvolvimento de outros personagens que nós amamos e gostamos no universo de Jujutsu, que já foram apresentados e existiam pra gente, começaram do nada a spawnar novos personagens aqui e ali em todo o canto do arco. E boa parte deles só serviu para alguma batalha ou coisa parecida e logo depois desapareceram. Isso pelo menos para a maioria que foram chamados de volta pelo Kenjiku. Porque tipo, se os personagens mostrados agora iam morrer de uma forma ou outra agora ainda nesse arco, ou se eles seriam usados de uma forma assim tão inútil como nós vimos atualmente, eu pelo menos acharia melhor que eles não fossem apresentados em hora nenhuma e que tivessem focado um pouco mais no desenvolvimento da força de outros personagens que nós já gostamos, ou pelo menos a batalha em que eles estivessem participando. Mas enfim, tirando os feiticeiros que voltaram com a ajuda do Kenjaku, certas batalhas não conseguiam de jeito nenhum manter a mesma emoção que Jujutsu Kaisen tinha antigamente, que fez com que a primeira temporada e o arco de Shibuya fizessem os fãs se apaixonarem, que eram lutas animadas, frenéticas e muito bem feitas. E o maior exemplo de uma batalha que não conseguiu manter nem um pouco dessa emoção é de Takaba vs Kenjaku, por causa que ela foi a batalha mais chata e mais lenta de toda a história de Jujutsu. Era como se cada capítulo passasse na velocidade zero, só para demorar mais ainda, e eu tenho certeza que eu não fui a única a me sentir desse jeito, porque essa luta era somente uma distração para o Kenjaku morrer e conseguirem fazer aquele ataque surpresa nele. Mas se esse era o real objetivo dessa batalha, por que não deixar ela um pouco mais curta? Ou talvez não desenvolver um personagem que não vai servir de mais nada após essa luta e que teve um passado ridículo de ruim, porque eu lembro muito bem, na época que lançou o semanal, que todo mundo tava falando mal desse passado, tava falando mal dessa história, e eu acho que esse desenvolvimento que foi descartado podia muito bem ser reutilizado lá no Hajime Kashimo, porque ele foi um dos únicos e poucos personagens que vieram lá do passado e mostrou a sua força e finalmente começou a demonstrar um pouco mais de seu poder e potencial e não tivemos quase nenhuma informação do que ele realmente fazia naquela época ou algo interessante como conversa com o próprio Kenjaku ou alguma batalha que ele poderia ter tido lá. E o pior de tudo é que a técnica amaldiçoada do Kashimo sempre era mencionada constantemente, de que ele só podia usá-la uma vez e usar exatamente contra o Ryomi Sukuna, o rei das maldições. E esse detalhe, na época, fez o fandom ir à loucura, achando que era uma técnica totalmente nova e poderosa o suficiente para, pelo menos, dar um bom trabalho para o Sukuna ou uma batalha emocionante que a gente gostasse de ler constantemente. Mas, para surpresa de ninguém, não foi nada disso. Porque o Sukuna nem mesmo teve que fazer pouco esforço para matar e derrotar o Kashimo, porque a única coisa que ele fez foi voltar para sua forma original e usar aqueles mesmos cortes que cortou o Gojo e fim de papo. Não teve nada de difícil nessa batalha, sem falar que essa tão falada técnica do Kashimo era um lixo de ruim, e a eletricidade natural da energia amaldiçoada dele era muito melhor que isso, e conseguia fazer uma batalha muito mais emocionante e também animada quando ele estava lutando da outra vez contra o Hakari Kinji. E isso também, querendo ou não, fez a gente perceber que algumas batalhas nesse arco final poderiam ser muito melhores e maravilhosas, como essa que eu acabei de mencionar, do Hajime Kashimo vs Sukuna, ou a do Kenjaku vs Ayuki Tsukumo,
porque essas lutas foram pequenas demais ou meio ruins, que podiam ser muito mais elevadas e diferentes, principalmente porque a Yuki ainda podia ter demonstrado um pouco mais o seu potencial, já que ela era uma personagem que constantemente estava na boca dos personagens de Jujutsu Kaisen, estava participando no passado deles, e inclusive no passado de Suguru Geto, que é o corpo que o próprio Kenjaku estava usando. Então, pelo menos eu esperava ver um pouquinho mais de destaque para ela, ou uma habilidade mais poderosa para uma feiticeira de nível especial. E o Kashimo também, que queria lutar contra o Sukuna mais do que tudo, mas não deu nem um pouco certo. E enquanto isso, outras batalhas que, na minha opinião, são bem sentido, são muito sem sentido, acabam tendo muito mais destaque, como a do Takaba, alguns do Jogo da Bate e Uraume vs Hakari, que também desapareceu recentemente. Mas, obviamente, existem algumas exceções para essa regra, que batalhas são ruins, como por exemplo Gojo vs Sukuna, que foi uma das batalhas que quebrou a internet, Itadori vs Sukuna no corpo do Megumi, e logo depois com a Maki se juntando, que fez uma cena incrível dele se assustando com a Maki ao seu lado, e Hakari Kinji vs Hajime Kashimo. Porém, essas batalhas, infelizmente, não acabam sendo suficiente para compensar completamente com todos os outros pontos ruins que estão nesse arco final. Só que o que mais está me incomodando atualmente nesse fim de Jujutsu Kaisen é a morte de vários personagens acontecendo constantemente e de uma forma totalmente aleatória. Sem mencionar que alguns desses personagens a gente nem realmente sabe se estão vivos ou mortos, já que o destaque deles acaba indo pro pau na presença de alguém mais forte no capítulo, como na época era o Higuruma. Mas tipo, as mortes de Jujutsu Kaisen sempre foram rasas e ruins desde o arco de Shibuya. Mas assim que nós vimos a morte do Gojo, que foi algo catastrófico, eu simplesmente não pude acreditar no que aconteceu dali pra frente, porque ele era o personagem mais hypado da obra inteira, e teve uma morte que aconteceu fora de tela, e de uma maneira que, me perdoem, foi muito lixo. E depois disso, só começou a vir morte atrás de morte, Hajime Kashimo, Takaba, Kenjaku e provavelmente Higuruma e Chozo também. Então meio que essas mortes na reta final acabaram se tornando muito vazias, e você nem sente o impacto de um personagem morrendo, e mesmo se ele fosse importante para você ou um dos seus favoritos, porque ele vai só morrer e desaparecer, nada mais do que isso. E depois, só começamos a ver isso constantemente. E o Kenjaku, que era literalmente o maior vilão de Jujutsu Kaisen, porque era ele que queria destruir a humanidade, assimilando ela com Tengen, foi ele que fez todos os planos, arquitetou tudo, ajudou o Sukuna, ele é literalmente a mãe de Itadori, e ainda assim morreu do nada por causa de um ataque surpresa. Não dá pra acreditar na forma que eles mataram um dos personagens mais importantes nessa reta final de Jujutsu Kaisen e só entregaram tudo de bandeja pro Sukuna, que pra mim não tem mais aquela aura de vilão fodástico que ele tinha antes. Agora o Sukuna tá mais pra alguém que não tem nada pra fazer além de lutar e matar os outros, porque até nos capítulos atuais nós vimos que ele estava quase perdendo o sentido das coisas que ele queria fazer dali pra frente. E isso só me fez perceber e ver claramente o quanto que o Sukuna decaiu como vilão. Porque antes ele era alguém que causava medo nos feiticeiros, alguém que sempre foi temido como mais forte, uma aura poderosa e técnicas incríveis. Ele era quase alguém imbatível e que poderia terminar uma batalha simplesmente num piscar de olhos se assim ele desejasse. E agora, ele perdeu tanto sua expansão de domínio de forma temporária, e o corpo do Megumi não está servindo de nada sem as 10 sombras. A única vantagem que ele tem atualmente é aquele corpo diferente que já está quase sendo selado. Sem falar que os cortes dele mal estão fazendo o mesmo efeito que estavam antes. Como, por exemplo, na batalha dele contra o Mahoraga, as coisas eram totalmente diferentes. Então dá até entender que o autor está aos poucos deixando o Sukuna mais fraco para poder em algum momento causar a verdadeira morte dele e assim conseguir terminar o Jujutsu Kaisen de alguma maneira sem que pareça assim tão do nada. Então isso que também acaba tirando o peso do resto da obra, porque o Sukuna realmente já foi dado como vilão final porque não tem mais ninguém para lutar com outros personagens. E que também, além disso,
Ele não dá mais aquela impressão de vilão incrível que nem antes, se é que me entendem. E se tem uma coisa que todo mundo percebeu, só que eu não acho que quiseram falar sobre, é o quanto a arte de Jujutsu Kaisen decaiu até agora. Porque foi literalmente de uma arte de milhões para uma de centavos, por assim dizer. Porque nós podíamos ver todos os detalhes das cenas em outras batalhas, todo o cuidado e detalhes que eles tinham em cada página. E, consequentemente, isso fazia as batalhas ficarem ainda melhores. Não é à toa que elas eram muito mais bem feitas e elogiadas do que nós temos nessa reta final. E o motivo de tudo isso é que você percebe claramente como os traços do capítulo que estamos vendo agora pós Gojo vs Sukuna são mais soltos e jogados e não dão atenção aos detalhes de cada momento. É como se o cenário, os personagens, fossem feitos de esboços e rabiscos antes de alguém realmente ir lá e fazer o desenho final que nós gostamos de ver nas páginas do mangá físico. Porque sejamos sinceros, a cena do Itadori indo golpear o Sukuna por trás com a espada Zekotor ficou ridícula. Aquilo ali nem se parece com um personagem real de Jujutsu Kaisen. Tá mais pro esboço de espírito amaldiçoado tentando se invocar ali no meio. E o pior de tudo é o Sukuna, que em algumas cenas parece que tá todo deformado. Nem se parece com o Sukuna, principalmente com aqueles 4 braços. E eu sei que existem algumas cenas que são bem feitas, como a expansão de domínio do Yuta recentemente. Mas ainda assim, eu também acho que não compensa o suficiente para tanta cena mal feita que eles colocaram nesse arco, que é algo simplesmente inacreditável, já que a arte de Jujutsu Kaisen era algo maravilhoso tanto no mangá quanto no anime antigamente, e agora parece que eles estão estragando tudo isso para todos nós leitores. E eu acho que tudo isso fez com que a reta final de Jujutsu Kaisen fosse decepcionante e bem mais fraca do que a gente esperava, já que o fim do mangá, pela lógica, deveria ser a coisa mais impactante na obra, para poder fechar ela com chave de ouro. Mas em vez disso, nós estamos vendo algo bem abaixo das nossas expectativas, leitores, e tudo que nós podemos fazer até agora é esperar para ver se as coisas vão ficar melhores ou ainda piores daqui para frente. Mas lembrando para todos vocês que essa é somente a minha opinião, mas eu também acho que algumas pessoas devem concordar, então deixem mais nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês concordam ou discordam, e também alguns argumentos para a gente discutir sobre esse final de Jujutsu Kaisen, se ele realmente está à altura do que a gente está esperando. E também não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para não perder nenhum vídeo que nós estamos lançando sempre, principalmente agora, de Jujutsu Kaisen e também tudo o que estamos falando aqui.